Antes mesmo do sol nascer, antes do barulho das ruas, antes das mensagens no celular. Você já está aqui, talvez ainda com os olhos pesados, talvez lutando contra o sono, talvez em silêncio, sentado na beira da cama, tentando organizar os pensamentos. Mas você levantou. E isso, por si só, já é um ato de fé. Enquanto muitos ainda dormem, você escolheu buscar a Deus primeiro. Não buscou notícias, não buscou preocupações, não buscou respostas humanas. Você buscou o céu. E o céu nunca ignora alguém que madruga por ele. Existe algo profundamente espiritual no sacrifício das primeiras horas, porque acordar cedo não é confortável. O corpo pede mais alguns minutos, a mente pede descanso, a cama parece mais atraente que qualquer outra coisa. Mas mesmo assim, você se levantou. E toda vez que alguém vence a própria carne para falar com Deus, algo invisível começa a se mover no mundo espiritual. Respire fundo agora. Sinta a paz desse momento. Esse não é apenas mais um vídeo. Esse não é apenas mais um hábito religioso. Este é um encontro marcado com o Pai. Talvez ninguém veja seu esforço. Talvez sua família nem perceba. Talvez o mundo nunca reconheça sua disciplina espiritual. Mas Deus vê. Ele vê quando você boceja e mesmo assim ora. Ele vê quando seus joelhos dobram ainda cansados. Ele vê quando sua primeira palavra do dia não é reclamação, é gratidão. E existe um princípio eterno que poucos entendem. O que você entrega para Deus no primeiro minuto do dia, Ele transforma no restante das suas 24 horas. Quando você entrega o começo, Deus cuida do meio e do fim. Quando você consagra a manhã, Ele protege a tarde. Quando você coloca seu dia nas mãos dele, portas começam a se abrir antes mesmo de você chegar até elas. Porque quem busca a Deus cedo não corre atrás de bênçãos. As bênçãos é que correm atrás dessa pessoa. Talvez você tenha acordado hoje com preocupações. Talvez haja contas, decisões, lutas silenciosas, portas fechadas, respostas que ainda não chegaram. Mas algo poderoso acontece quando o dia começa em oração. O medo perde força, a ansiedade diminui e a alma se alinha com a voz de Deus. Então fique aqui, acalme o coração. Deixe esse momento envolver você, porque esta manhã não é comum. Hoje, nós vamos falar com aquele que abre portas que ninguém consegue fechar. E quando Deus decide abrir, ninguém pode impedir. Agora, nós vamos silenciar a pressa, acalmar o coração e firmar os pés na palavra, porque antes de falar com Deus, é Deus quem fala conosco. O Senhor separou um versículo específico para você. Não é coincidência, é direção. A palavra está no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. E ela diz assim: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos caminhar devagar por essa frase, como quem pisa descalço em terra sagrada, sentindo cada palavra, respirando cada verdade. Eis, essa é uma palavra de chamada. É como se o céu dissesse: pare, olhe, preste atenção. Antes de você olhar para o problema, olhe para Cristo. Antes de olhar para a dívida, olhe para Cristo. Antes de olhar para o diagnóstico, olhe para Cristo. Deus está redirecionando o seu foco nesta manhã, porque aquilo que você mais observa é o que mais domina seu coração. Então ele diz: eis, olhe para a solução, não para o medo. O cordeiro, naquele tempo, o cordeiro era o sacrifício. Quando alguém errava, quando havia culpa, quando existia pecado, um cordeiro era entregue no lugar da pessoa. O cordeiro morria para que o culpado vivesse. E agora João aponta para Jesus e diz: Ele é o cordeiro. Isso significa que você não precisa mais viver carregando pesos antigos.
Talvez você acordou hoje se sentindo culpado por decisões erradas, por palavras que machucaram alguém, por oportunidades perdidas, por ter falhado como pai, como mãe, como esposo, como filho. Mas ouça com calma: Jesus tomou o seu lugar. Você não está condenado, você está perdoado de Deus. Isso muda tudo. Não é um cordeiro humano, não é esforço religioso, não é promessa de homem, é provisão do próprio Deus. Ou seja, a solução para a sua vida não depende da sua força, depende do amor dele. E o amor de Deus não falha. Você pode falhar, mas ele não. Que tira. Preste atenção nessa palavra. Não diz que ele esconde, não diz que ele disfarça, não diz que ele empurra para longe. Diz que ele tira, remove, arranca pela raiz. Aquilo que te acusava, ele tira. Aquilo que te envergonhava, ele tira. Aquilo que te paralisava, ele tira. E quando o peso sai, as portas se abrem. Porque muitas portas não estavam trancadas por fora, estavam travadas por dentro, pelo medo, pela culpa, pela sensação de indignidade. Jesus remove isso hoje, agora, nesta manhã. O pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. E quando estamos longe de Deus, tudo fica mais difícil. A mente se confunde, o coração pesa, as decisões dão errado. Mas quando o pecado é removido, a comunhão volta. E quando a comunhão volta, a direção volta, a paz volta, a esperança volta. Do mundo. Isso inclui você, sua casa, seu trabalho, suas contas, sua saúde, seus filhos, seu casamento. Nada fica de fora. Se você precisa de portas abertas, comece entendendo isso. O Cordeiro já fez a parte mais difícil. Ele já removeu o maior impedimento entre você e o milagre. Agora, você pode se aproximar com confiança, sem medo, sem culpa, sem vergonha, como filho, entrando na presença do Pai. E agora, com essa palavra viva dentro de você, nós vamos preparar o altar. Não um altar de pedra, mas um altar no coração. Porque onde existe entrega, Deus manifesta a presença. Então, vamos desacelerar juntos. Respire fundo, bem devagar. Encha os pulmões. Segure por um instante e solte. De novo. Respire. Deixe a paz de Deus entrar e a ansiedade sair. Se puder, feche os olhos por alguns segundos. Imagine que tudo ao seu redor ficou em silêncio. Só você e Deus. Este momento é sagrado. Talvez você esteja se preparando para sair para o trabalho. Talvez esteja preocupado com boletos vencendo. Talvez esteja esperando resposta de um exame. Talvez seu casamento esteja desgastado. Talvez seu filho esteja distante. Talvez sua mente esteja cansada. Traga tudo isso para o altar. Coloque diante de Deus. Agora, comece a digitar seus pedidos. Escreva. Coloque nomes, situações, sonhos, medos. Enquanto você escreve, repita dentro de você: Deus está ouvindo o seu clamor. Deus está ouvindo o seu clamor. Deus está ouvindo o seu clamor. Nenhuma oração se perde. Nenhuma lágrima é ignorada. Ele está vendo. Ele está cuidando. Ele está trabalhando nos bastidores. E eu preciso te dizer, com carinho, mas com firmeza: não desista agora. Se você já orou ontem, ore de novo. Se você já chorou ontem, creia de novo. Se você já pensou em parar, continue. Não desista agora, porque a resposta pode estar mais perto do que você imagina. Não desista agora. Portas estão se movendo no invisível. Não desista agora. Deus está ouvindo o seu clamor. Continue, entregue, confie, porque este altar está vivo e o Deus que abre portas já começou a agir. Agora, meu irmão, minha irmã, chegou o momento mais sagrado. Nós não vamos apenas ouvir sobre Deus, nós vamos falar com Ele. Então, onde você estiver, se puder, diminua o ritmo, endireite a postura,
Respire fundo, porque a presença do Senhor já está se aproximando. Pai amado, Deus eterno, Senhor dos céus e da terra, nós entramos agora diante do Teu trono com reverência, com fé, com dependência total. Não confiamos na nossa força, não confiamos na nossa capacidade. Confiamos somente em Ti. Espírito Santo, visita este lugar agora. Visita cada casa, cada quarto, cada fone de ouvido, cada coração que está conectado nesta oração. Desce com Tua presença. Traz Teu fogo, traz Tua paz, traz Tua autoridade. Sinta a paz agora. Deixe Deus falar no seu coração, porque Ele está aqui. Pai, eu começo intercedendo pela casa, pela família, pelo lar de cada pessoa que está me ouvindo agora. Senhor, entra dentro dessa casa, caminha pelos corredores, toca nas paredes, quebra todo o clima pesado, remove toda discussão constante, toda palavra dura, toda mágoa acumulada. Eu te peço, restaura casamentos, restaura o diálogo entre pais e filhos, restaura o respeito, restaura o amor que parecia ter acabado. Abençoa, Pai, a mesa dessa família. Que nunca falte pão, que nunca falte provisão, que nunca falte união. Abençoa as mãos que cozinham. Abençoa quem sai cedo para trabalhar. Abençoa quem fica em casa cuidando. Abençoa as crianças. Protege os adolescentes. Guarda os idosos. Que nenhum mal atravesse essa porta. Eu declaro proteção. Eu declaro cobertura. Eu declaro livramento. E se existe confusão, eu profetizo paz. Se existe divisão, eu profetizo reconciliação. Se existe choro, eu profetizo alegria. Agora, respire fundo. Sinta a paz agora. Deixe Deus falar no seu coração. Pai, eu intercedo também pela vida financeira, pelas portas fechadas, pelas oportunidades que parecem travadas. Senhor, Tu és o Deus que abre caminhos no deserto. Então abre portas. Portas de emprego, portas de promoção, portas de contratos, portas de oportunidades inesperadas. Abençoa as mãos que trabalham. Abençoa o caminho até o serviço. Abençoa os projetos. Abençoa os clientes. Abençoa os superiores. Abençoa as entrevistas. Abençoa os currículos enviados. Que haja favor sobrenatural. Que haja graça. Que haja portas que ninguém consegue explicar. Eu repreendo agora toda escassez, toda dívida sufocante, todo espírito de miséria, toda trava financeira. Eu declaro prosperidade com propósito. Eu declaro provisão. Eu declaro abundância equilibrada. E eu falo com autoridade espiritual. Eu profetizo que a porta vai abrir. Eu disse, a porta vai abrir. Aquela porta que você achava impossível vai abrir. Escreva aí nos comentários. A minha porta vai abrir. Declare com fé. Profetize com a boca, porque a palavra tem poder. E enquanto eu clamo, toque no botão compartilhar e envie para aquela pessoa que não conseguiu acordar com a paz que você está sentindo agora. Seja instrumento de Deus na vida dela. Agora, silêncio por um instante. Sinta a paz agora. Deixe Deus falar no seu coração. Pai, eu oro também pela saúde emocional, porque muitos estão de pé por fora, mas quebrados por dentro. Tem gente sorrindo, mas chorando escondido. Tem gente forte para todo mundo, mas fraco quando fica sozinho. Senhor, toca na mente agora. Arranca a ansiedade. Arranca o medo do futuro. Arranca a angústia no peito. Arranca a insônia. Arranca a tristeza profunda. Traz leveza. Traz descanso. Traz equilíbrio. Que toda crise de ansiedade se acalme agora. Que todo pensamento acelerado diminua agora. Que toda opressão espiritual vá embora agora. Eu declaro paz sobre a mente. Eu declaro serenidade sobre o coração. Eu declaro alegria sobre a alma. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo agora, você não está sozinho. Deus está cuidando de você. Deus está ouvindo o seu clamor.
Deus está ouvindo o seu clamor. Deus está ouvindo o seu clamor. Não desista agora. Não pare agora. Não solte a mão de Deus agora, porque esta manhã marca um novo começo. Eu profetizo cura. Eu profetizo restauração. Eu profetizo portas abertas. E eu repito: a porta vai abrir. A porta vai abrir. A porta vai abrir. Em nome de Jesus. Amém. Agora, depois desse clamor, depois dessa entrega, depois dessas lágrimas silenciosas, o tom muda. Porque não é mais tempo de pedir, é tempo de declarar. Escute com atenção, meu irmão, minha irmã. Receba estas palavras não como motivação humana, mas como sentença espiritual liberada sobre a sua vida. Você não sai desta oração da mesma forma que entrou. Quando você chegou aqui, talvez estivesse cansado, preocupado, sobrecarregado. Mas agora, algo já mudou dentro de você. A paz já voltou, a fé já reacendeu, o peso já diminuiu. E quando o interior muda, o exterior começa a se alinhar. Então eu declaro com autoridade: seu dia já está abençoado. Antes mesmo de você sair de casa, Deus já foi na sua frente. Antes da primeira ligação, Ele já preparou respostas. Antes da primeira dificuldade, Ele já liberou livramentos. Portas vão se abrir, conversas vão fluir, decisões vão se encaixar. O que parecia travado vai destravar. O que parecia perdido vai se encontrar. O que parecia impossível vai acontecer. Porque o Senhor já selou esta manhã com favor. Repita no seu coração: hoje será diferente. Hoje Deus vai me surpreender. Hoje eu verei a mão do Senhor. Caminhe com essa certeza. Não como quem implora, mas como quem já recebeu. Agora, eu quero te fazer um convite de fidelidade. 6 da manhã, todos os dias, nós temos um encontro marcado. Aqui, neste canal, existe um pão espiritual fresco te esperando. Amanhã haverá uma nova oração, uma nova palavra, uma nova direção do céu. E eu estarei esperando por você. Então não falte. Não comece o dia sem falar com Deus. Se inscreva agora no canal. Ative o sininho das notificações para não perder o nosso encontro de amanhã. Proteja esse compromisso espiritual. Porque quem começa o dia com Deus, termina o dia com vitória. E eu encerro liberando esta bênção sobre você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor ilumine o seu caminho. Que a paz de Deus repouse sobre a sua casa hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.